Meu nome é Graciele, e desde que me entendo por gente eu aprendi a viver à margem daquilo que deveria ser uma família. Enquanto o mundo lá fora acreditava que nossa casa era um lar feliz, aqui dentro as paredes sabiam que eu era apenas um detalhe esquecido, um rosto apagado na moldura que exibia o brilho de Eduardo, meu irmão mais velho. Eu sempre fui a filha que estudava em silêncio, que acordava cedo para ajudar sem que ninguém pedisse, que tirava boas notas sem precisar de lembretes. Mas nada disso importava. No olhar dos meus pais, eu nunca fui suficiente, nunca fui motivo de orgulho. Eduardo, por outro lado, era o herdeiro perfeito, ou, pelo menos, o que eles gostavam de acreditar que fosse. Recordo-me de uma noite de inverno, a mesa posta com cuidado por minha mãe, o cheiro do arroz ainda quente se misturando com o aroma forte do feijão. Eduardo havia chegado com um sorriso vitorioso no rosto, trazendo consigo uma história qualquer de como tinha resolvido uma situação na faculdade. Eu sabia, como sempre, que não passava de mentira, os trabalhos eram feitos pelos amigos que ele manipulava com sua lábia, mas para meus pais isso era prova de liderança. Meu pai ergueu o copo de vinho, os olhos brilhando de orgulho. Esse é meu garoto, disse com firmeza. Sempre soube que você nasceu para mandar, Eduardo. Sentei-me ali, em silêncio, com o garfo imóvel diante do prato. Minha mãe sorriu para o filho com a mesma ternura que jamais ofereceu a mim. Você tem estrela, meu querido. Diferente da sua irmã, que parece viver perdida no mundo dos livros e dos sonhos. Eduardo gargalhou, satisfeito, e inclinou-se para mim como quem oferece um conselho venenoso. Escuta, Graciele, não adianta tentar ser especial. Você nasceu para ficar na sombra. Naquele instante, meu peito ardeu, mas não deixei que a dor escapasse. Engoli a comida sem sentir o gosto, mantive os olhos baixos e permiti que eles acreditassem que eu era invisível. Só que, por dentro, algo se movia como uma semente crescendo em segredo. Enquanto eles riam e exaltavam meu irmão, eu observava cada detalhe. Aprendi a enxergar a vaidade do meu pai em cada brinde, a ambição disfarçada da minha mãe em cada conselho frio, e a arrogância preguiçosa de Eduardo em cada gargalhada. Eu era sombra, mas uma sombra que tudo via. Lembro também do dia em que cheguei em casa com uma medalha de ouro na mão, conquistada em uma competição acadêmica. Entrei animada, o coração pulsando de alegria, e mostrei a conquista com um sorriso tímido. Minha mãe sequer ergueu os olhos do bordado que fazia. Muito bem, Graciele, é o mínimo que se espera de alguém que só vive estudando. Meu pai nem se deu ao trabalho de comentar, estava ocupado ouvindo Eduardo narrar como tinha sido o centro das atenções em uma festa. Ele dizia: você deveria aprender com seu irmão, Graciele. Ele sabe se destacar, sabe ser alguém de verdade. Naquele momento, percebi que eu poderia trazer o mundo aos meus pés, e ainda assim, para eles, nunca seria o bastante. Eduardo, com suas notas medíocres e sua falta de esforço, era celebrado como se fosse um prodígio. Eu, com minhas noites em claro, meus livros rabiscados e minha disciplina, era apenas a obrigação que não merecia reconhecimento. Foi assim que entendi que não valia a pena buscar aprovação onde nunca existiu amor genuíno. Meu silêncio não era sinal de derrota, mas de preparação. Cada palavra engolida se transformava em força, cada humilhação em combustível. Enquanto eles se embriagavam na falsa glória de Eduardo, eu cultivava dentro de mim algo muito maior. Eu não sabia ainda qual seria o dia nem como aconteceria, mas tinha certeza absoluta de que chegaria o momento em que eles seriam obrigados a me enxergar. O destino me havia dado o papel da sombra, mas eu já escrevia, em silêncio, o roteiro para me tornar luz. E quando esse dia chegasse, eles não ririam mais. Eduardo sempre foi a estrela que iluminava o caminho dos meus pais, mesmo quando sua luz não passava de reflexo emprestado. Ele cresceu envolto em elogios, como se cada passo que desse fosse uma conquista digna de ser celebrada. Enquanto eu aprendi a sobreviver ao silêncio, ele foi embalado pelo barulho das palmas, dos sorrisos orgulhosos e das promessas de um futuro brilhante. Eu observava tudo de perto, como quem assiste a uma peça cujo roteiro já conhece. Eduardo erguia a cabeça, falava com confiança, e eles se derretiam diante dele como se tivessem diante dos olhos a personificação do sucesso.
Havia dias em que eu me perguntava se estávamos realmente vivendo na mesma casa. Meu irmão não estudava como eu estudava, não ajudava como eu ajudava, não tinha disciplina para nada além de se exibir. Mesmo assim, bastava um gesto seu para que meus pais enxergassem nele uma espécie de grandeza. Uma vez, quando ele chegou em casa dirigindo o carro de um amigo como se fosse dele, meu pai quase explodiu de orgulho. Esse é o espírito de quem sabe chegar longe, ele disse, batendo nas costas do filho. Eu fiquei em silêncio, mas por dentro pensei que aquilo não passava de mais uma ilusão que eles escolhiam acreditar. Eduardo adorava se colocar no centro das atenções, e a cada vitória inventada, minha mãe sempre fazia questão de transformar a sala de jantar em um palco. Meu filho tem visão, ele nasceu para comandar, ela dizia, como se estivesse pregando uma verdade absoluta. Ele sorria satisfeito, com aquele olhar de superioridade que sempre me atravessava como uma lâmina. E você, Graciele, ele provocava, quando vai arrumar alguma coisa de valor para contar? Porque até agora, a única história interessante sobre você é que sabe ficar quieta. Cada palavra dele era recebida com risadas, como se fosse engraçado me reduzir. Mas para mim, nada naquilo era novidade. Eu já tinha entendido que, na mente dos meus pais, Eduardo era a encarnação de tudo o que desejavam: poder, prestígio e aparência. Não importava se fosse real ou não. O que valia era a imagem. Ele podia tropeçar e ainda assim cair em pé, porque alguém sempre estaria pronto para estender-lhe a mão e dizer que ele era extraordinário. Eu nunca tive essa mão estendida. Nunca tive aquele orgulho estampado no olhar de alguém que me amasse sem reservas. Mas ao contrário do que eles pensavam, isso não me destruía, me moldava. O brilho de Eduardo era feito de aplausos fáceis, de holofotes falsos. O meu, ainda escondido, era construído na base da resistência, da paciência e da determinação. Eles chamavam Eduardo de orgulho da família, mas eu já começava a compreender que todo esse orgulho não passava de um castelo erguido na areia. E castelos de areia, mais cedo ou mais tarde, sempre desmoronam. As palavras que mais ecoam na minha memória não são de carinho, mas de condenação. Cresci ouvindo que eu era o peso morto, a parte que não se encaixava no retrato perfeito da família que meus pais queriam mostrar ao mundo. Não havia suavidade na maneira como falavam comigo, apenas críticas disfarçadas de conselhos e comparações que cortavam fundo. O pior de tudo era que essas humilhações não aconteciam apenas dentro de casa. Eles faziam questão de expor minha fragilidade diante de parentes, vizinhos e até estranhos, como se eu fosse um exemplo a ser ridicularizado. Lembro-me de um almoço em que todos os tios e primos estavam presentes. A mesa estava farta, cheia de conversas paralelas, risadas e pratos sendo servidos sem parar. Em meio a tudo aquilo, meu pai ergueu a voz para falar de Eduardo, como sempre fazia. Esse sim é um filho que me dá orgulho, vejam só como está crescendo na vida, disse, batendo no ombro dele com tanto entusiasmo que quase derrubou o copo ao lado. Eu tentava me manter invisível, mexendo no arroz frio no meu prato, mas a atenção não demorou a se voltar para mim. E a Graciele? Perguntou uma tia, sorrindo como quem espera ouvir boas notícias. Foi então que minha mãe, sem hesitar, soltou a frase que me atravessou como uma lâmina. Ela é a desonra da família. Houve um silêncio breve, desconfortável, seguido de algumas risadinhas abafadas. Eduardo inclinou-se na cadeira e, com aquele sorriso arrogante que conheço tão bem, acrescentou: minha irmã nasceu para ser figurante, tia. Mas tudo bem, cada família tem sua ovelha negra. A risada que se espalhou pela mesa foi ensurdecedora para mim. Eu sentia meu rosto arder, minhas mãos tremerem embaixo da mesa, mas não derramei uma lágrima. Aprendi a engolir cada insulto como se fosse veneno que, em vez de me matar, ia se acumulando dentro de mim, transformando-se lentamente em algo mais forte. Por fora, eu parecia frágil, passiva, mas por dentro, algo se partia e se reconstruía em silêncio. O que mais me marcava não era apenas a crueldade das palavras, mas a naturalidade com que eram ditas. Como se não fosse grave, como se fosse aceitável me reduzir daquela forma. Eles não percebiam, ou fingiam não perceber, que estavam rasgando pedaços da minha identidade a cada vez que me chamavam de fracasso, de erro, de sombra.
talvez pensassem que eu me conformaria, que acabaria acreditando naquilo. Mas o efeito foi o oposto. A cada ferida aberta, eu me tornava mais resistente. A cada insulto, minha determinação se enraizava mais fundo. Enquanto Eduardo se alimentava de elogios fáceis, eu aprendi a sobreviver da força que nascia no silêncio. Eles me chamavam de desonra, mas eu já intuía que havia algo maior reservado para mim. O destino tinha maneiras curiosas de equilibrar as coisas, e eu sabia, lá no fundo, que aquele título que eles jogavam contra mim como uma sentença, um dia seria a chave da virada que jamais imaginariam. Ninguém na minha casa sabia quem eu realmente era fora daqueles muros. Para eles, eu era a filha apagada, a que nunca daria em nada. Mas a cada manhã em que eu saía de casa, carregando uma mochila gasta e roupas simples, eu caminhava em direção a um mundo onde não havia espaço para comparações injustas, apenas para esforço e mérito. No escritório onde trabalhava como assistente administrativa, ninguém me chamava de fracasso. Pelo contrário, olhavam para mim com respeito, porque viam a forma como eu mergulhava nos relatórios, como organizava projetos e encontrava soluções para problemas que até os gestores mais experientes hesitavam em enfrentar. Eu sabia que meu cargo ainda era pequeno, mas para mim não importava. Era um degrau, e eu estava disposta a subir um por um, com paciência e inteligência. Muitas vezes ficava depois do expediente, aproveitando o silêncio da empresa para aprender. Lia manuais de gestão, estudava planilhas antigas, observava as estratégias que davam certo e as que levavam ao fracasso. Não havia aplausos, não havia reconhecimento imediato, mas havia uma chama dentro de mim. Cada linha de código que eu revisava, cada documento que eu organizava, era uma peça de um quebra-cabeça que eu já enxergava em minha mente, um futuro que me pertencia, mesmo que minha família jamais acreditasse. As noites eram minhas cúmplices. Enquanto Eduardo voltava para casa depois de festas regadas a risos e álcool, eu estava em frente ao computador, assistindo a aulas online, traduzindo textos estrangeiros, absorvendo conhecimento como quem respira. Cheguei a pegar ônibus madrugada adentro só para participar de palestras que poderiam me abrir portas. Ninguém via, ninguém elogiava, ninguém se importava. Mas eu sabia. Eu sabia que cada passo invisível me aproximava de algo muito maior. Houve momentos de cansaço, é verdade. Dias em que as críticas de casa ecoavam tão alto que parecia impossível ignorá-las. Mas, nesses instantes, eu me lembrava de todas as vezes que fui chamada de inútil, de desonra, de peso. E usava essa dor como combustível. Não era orgulho que me movia, era a necessidade de provar para mim mesma que eu não precisava deles para ser alguém. Eu era suficiente. O mais curioso era que, de alguma forma, eu comecei a ser notada. Pequenos elogios de colegas, convites para participar de projetos, oportunidades que antes pareciam inalcançáveis. Eu via como meu nome começava a circular, ainda timidamente, em reuniões importantes. Mas em casa, tudo permanecia igual. Meu silêncio, as piadas de Eduardo, os olhares frios dos meus pais. Eles não sabiam que, enquanto zombavam de mim, eu estava construindo um império em segredo. E foi nesse contraste que eu percebi a ironia da minha vida. Quanto mais eles tentavam me diminuir, mais eu crescia longe dos olhos deles. A cada passo, a cada conquista silenciosa, eu deixava de ser a sombra para me tornar algo que nenhum deles jamais imaginaria. Eu ainda não tinha revelado nada, ainda não era hora. Mas dentro de mim, a certeza era clara como nunca, o caminho invisível que eu seguia em silêncio seria, um dia, a estrada da minha vitória. As noites de jantar em família eram como armadilhas preparadas com antecedência. Eu já entrava na sala de refeições sabendo exatamente o que me aguardava, uma mesa farta, taças brilhando, e palavras afiadas disfarçadas de conversas banais. Era nesses encontros que meus pais encontravam o momento perfeito para erguer Eduardo como um troféu e me rebaixar como se fosse um jogo de entretenimento. Eu me sentava, ajeitava o guardanapo no colo e esperava. Não demorava muito para que as provocações começassem. Certa vez, enquanto eu me servia em silêncio, meu pai ergueu a voz. Veja, Eduardo, você tem presença, você sabe se impor. Já sua irmã. Ele parou de mastigar e me lançou um olhar que parecia um veredicto.
Graciele não tem esse brilho. Ela sempre foi apagada. Meu irmão aproveitou o momento, sorrindo de canto, e disparou. Ela nasceu para ficar em segundo plano, pai. Acho que o máximo que vai conseguir na vida é carregar pastas para alguém importante. A gargalhada que veio em seguida pareceu sacudir os talheres sobre a mesa. Minha mãe, como sempre, complementou com um tom frio, quase burocrático. Sua irmã deveria ser mais como você, Eduardo. Saber se mostrar, saber impressionar. Mas não, prefere se esconder atrás de livros e relatórios que não levam a nada. Eu, imóvel, mastigava lentamente, como se cada pedaço de comida fosse um tijolo pesado descendo pela garganta. O sabor se perdia, mas eu guardava cada palavra, cada olhar, cada riso. Houve outro jantar em que a cena foi ainda mais cruel. Um primo distante havia sido convidado, e meu pai fez questão de apresentar Eduardo como o orgulho da família. Depois, quase como uma piada, ele me apontou. E essa é Graciele, nossa filha, a que ainda não descobriu para que veio ao mundo. Todos riram, até mesmo o convidado, constrangido. Eduardo, animado com as risadas, completou: não liga, primo. Ela é tipo aquele personagem secundário que ninguém lembra o nome, mas que aparece de vez em quando para preencher espaço. Eu não respondi. Não me permiti dar a eles o espetáculo que esperavam. Em vez disso, aprendi a transformar esses jantares em lições silenciosas. Cada palavra de desprezo se tornava uma anotação invisível no caderno que guardava dentro de mim. Eu não precisava de defesa imediata. Eu precisava de paciência. Enquanto eles riam, eu estudava seus movimentos. Enquanto me ridicularizavam, eu afiava minha determinação. Eles não percebiam, mas os jantares da vergonha estavam me ensinando a esperar o momento certo. A mesa, que para eles era palco de humilhações, para mim se tornava um campo de treino. Um espaço onde eu aprendi a suportar, a engolir, a planejar. Eu sabia que não seria para sempre. Um dia, naquela mesma mesa, eles engasgariam com as próprias palavras. E quando esse dia chegasse, não haveria gargalhadas. Haveria apenas silêncio. O dia em que minha vida mudou começou como qualquer outro. Despertei cedo, com o barulho distante dos carros na avenida e o gosto amargo do café preto correndo pela garganta. Vesti a mesma roupa simples de sempre, prendi o cabelo em um coque apressado e segui para o trabalho, como se fosse apenas mais uma manhã comum. Mas havia algo no ar, uma sensação estranha, como se o destino estivesse preparando algo que eu não ousava imaginar. Na empresa, tudo parecia rotineiro até que recebi uma mensagem inesperada pedindo para que eu fosse até a sala da diretoria. Meu coração acelerou no mesmo instante, não por medo de repreensão, eu sabia o quanto me dedicava, mas pela incerteza do que encontraria ao abrir aquela porta. Entrei devagar, e fui recebida por olhares sérios, mas curiosamente calorosos. Os diretores estavam reunidos, e o presidente, um homem de fala pausada e olhar calculista, sorriu levemente antes de se pronunciar. Graciele, acompanhamos seu crescimento, sua dedicação e sua visão estratégica. Você tem algo que vai além de disciplina, tem a capacidade de enxergar soluções onde os outros veem problemas. Eu fiquei em silêncio, tentando decifrar aquelas palavras, até que ele continuou: estamos em processo de transição, e precisamos de alguém capaz de assumir a liderança. Queremos oferecer a você a posição de CEO desta empresa. Por alguns segundos, o mundo parou. O som do ar-condicionado, os papéis sobre a mesa, tudo desapareceu em uma espécie de silêncio absoluto. Eu ouvi aquelas 3 letras, CEO, e senti como se meu peito fosse explodir. Um turbilhão de imagens atravessou minha mente, os olhares de desprezo dos meus pais, as risadas de Eduardo, as noites em claro estudando sozinha, as lágrimas engolidas em silêncio. De repente, todas as peças do quebra-cabeça se encaixavam diante de mim. Agradeci com a voz embargada, mas firme. Assinei os documentos que mudariam meu destino, e quando saí daquela sala, percebi que a vida nunca mais seria a mesma. Caminhei pelos corredores como se meus pés mal tocassem o chão. Era como se finalmente eu tivesse encontrado a prova concreta de tudo aquilo que sempre soube: eu não era uma sombra.
Eu nunca fui um erro. Eu era capaz, e agora tinha o poder de transformar em realidade aquilo que sempre guardei em segredo. Naquela noite, deitada em minha cama, segurei a carta de nomeação com as duas mãos. As lágrimas vieram, mas eram diferentes, não eram de dor, eram de vitória. Senti uma paz estranha misturada com uma força avassaladora. Pensei em todas as vezes que ouvi fracasso, em cada jantar em que fui ridicularizada, em cada vez que me chamaram de desonra. E sorri, sozinha, porque agora eu tinha a resposta. Não precisava gritar, não precisava me defender, a verdade falaria por si mesma. Eu sabia que, em breve, chegaria o momento de revelar. E quando esse momento viesse, a família que sempre me ignorou descobriria que a sombra que desprezaram havia se tornado a figura mais luminosa da sala. Eles não estavam preparados para a notícia, mas eu estava preparada para entregá-la. Desde o instante em que assinei aquele contrato, eu sabia que o próximo jantar de família não seria apenas mais uma noite de humilhações. Seria o palco da minha revelação, o momento em que todas as máscaras cairiam. A simples ideia de encarar novamente os olhares carregados de desprezo fazia meu estômago revirar, mas desta vez havia algo diferente. Eu não iria como a filha invisível, e sim como a mulher que transformou silêncio em poder. Passei a semana inteira ensaiando em minha mente como seria. Revivi cada palavra que já havia me ferido, cada risada que ecoava como facadas, e usei tudo isso como combustível. Não se tratava de vingança rasa, mas de justiça. Eu merecia ser reconhecida não pelos laços de sangue, mas pela força que conquistei sozinha. Em frente ao espelho, repeti frases, testei meu tom de voz, pratiquei a calma que precisaria ter quando chegasse a hora. Eu sabia que Eduardo tentaria debochar, que meus pais tentariam cortar minhas palavras. Mas dessa vez, não haveria espaço para interrupções. No dia marcado, acordei mais cedo do que o habitual. Não era só um jantar, era um ritual de passagem. Escolhi minha roupa com cuidado, não para ostentar, mas para transmitir a confiança que antes sempre escondi. Optei por um vestido simples, mas elegante, em tom sóbrio, que deixava claro que eu não precisava de extravagâncias para ser notada. Cada detalhe importava: o cabelo preso de forma impecável, a maquiagem leve que realçava meus olhos. Olhei-me no espelho e quase não reconheci a mulher refletida ali. Pela primeira vez, vi em mim não a filha diminuída, mas a líder que eu havia me tornado. Enquanto me preparava, senti o coração acelerar, mas não de medo, de antecipação. Lembrei-me de todas as noites que passei estudando, das madrugadas frias em que voltava para casa exausta, dos livros gastos que carreguei para todo lado. Cada lembrança era uma prova de que eu merecia aquele momento. Respirei fundo e sorri para mim mesma. Hoje eles vão me ouvir. O caminho até a casa dos meus pais parecia mais curto do que nunca. As ruas iluminadas pelos postes passavam rápidas diante dos meus olhos, e cada passo me aproximava do confronto que eu tanto esperei. Ao chegar, fiquei alguns segundos parada diante do portão. O mesmo portão que tantas vezes atravessei cabisbaixa agora seria a entrada triunfal de uma nova versão de mim. Apertei a campainha com firmeza, e quando minha mãe abriu a porta, percebi em seu olhar algo que nunca tinha visto antes: surpresa. Você está diferente, ela comentou, quase sem perceber que deixava escapar a frase. Apenas sorri, sem responder. Entrei, cumprimentei meu pai com um aperto de mão firme, e encarei Eduardo, que me olhou com aquele ar de sempre, como se ainda acreditasse que tinha o domínio da cena. Eu me sentei à mesa sabendo que, em breve, tudo mudaria. O jantar começou como de costume, elogios ao meu irmão, comentários sobre suas conquistas, e indiretas lançadas contra mim. Mas eu não desviei o olhar, não baixei a cabeça, não permiti que a antiga Graciele aparecesse. Permaneci calma, segura, deixando que eles acreditassem, por alguns instantes, que nada havia mudado. Mal sabiam que cada garfada que eu levava à boca era um segundo a menos para o fim da ilusão em que viviam. Naquela noite, eu não era mais a sombra que engolia insultos. Eu era a mulher que aguardava o momento exato para iluminar toda a sala com a verdade. E eu sabia, quando minhas palavras fossem ditas, não haveria volta. O jantar seguiu o mesmo roteiro previsível de sempre.
Meu pai, com o copo de vinho em mãos, falava sobre como Eduardo era a promessa da família, e minha mãe sorria com orgulho exagerado. Eduardo, inchado de vaidade, aproveitava cada segundo, como se fosse um ator principal em uma peça cujo público era apenas os nossos pais. Eu sabia que a cena estava prestes a mudar, mas permaneci paciente, observando cada gesto, cada palavra. Eles ainda acreditavam que eu continuava no papel da sombra. A primeira provocação veio cedo, como sempre. Eduardo encostou-se na cadeira, cruzou os braços e me olhou com aquele sorriso de superioridade que parecia ensaiado. Então, Graciele, você ainda continua naquele emprego insignificante? Imagino que sim, alguém tem que ocupar as posições que ninguém quer. Minha mãe riu, sem nem se importar com a crueldade, e acrescentou: sua irmã nunca teve ambição, Eduardo. Mas graças a Deus temos você para nos orgulhar. Meu coração bateu forte, não de tristeza, mas de antecipação. Segurei o garfo com firmeza, respirei fundo e me permiti sorrir, algo que deixou os três visivelmente confusos. Não respondi de imediato. Deixei o silêncio pesar, até que meu pai, incomodado, perguntou: e você, Graciele, não tem nada a dizer? Vai continuar apenas observando como sempre? Foi nesse instante que me levantei. Afastei a cadeira devagar, de forma que o som arrastado contra o piso ecoasse pela sala como um aviso. Meus olhos encontraram os de cada um deles, e percebi que estavam esperando a mesma reação de sempre, a filha encolhida, engolindo as ofensas. Mas minha voz saiu firme, carregada de algo que nunca haviam escutado antes. Vocês me chamam de fracasso, de desonra, de sombra. Passaram a vida toda me diminuindo enquanto exaltavam Eduardo. Mas hoje, fiz uma pausa, sentindo a tensão se acumular no ar. Hoje vocês vão me ouvir. A expressão de meu irmão mudou para deboche, como se ainda acreditasse que eu não teria coragem de enfrentá-los. Vai nos dar uma lição, Graciele? Quem sabe um discurso motivacional? Ele riu alto, mas a risada morreu no mesmo instante em que pronunciei as palavras que guardava. Eu sou a nova CEO da empresa que vocês tanto admiram. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Vi meu pai empalidecer, o copo quase escorregando de suas mãos. Minha mãe ficou paralisada, os lábios entreabertos, como se tentasse formar uma palavra que não vinha. Eduardo arregalou os olhos, a arrogância se esfarelando diante da realidade que não podia ser negada. Dei um passo à frente, apoiando as mãos sobre a mesa. Vocês sempre me chamaram de desonra. Mas agora, quem depende de mim são vocês. E eu digo apenas uma coisa: façam as malas. A frase ecoou como um trovão. Senti a força dela percorrer cada canto da sala, quebrando de uma vez por todas a imagem que eles construíram sobre mim. Pela primeira vez, vi medo nos olhos do meu irmão. Pela primeira vez, vi meus pais sem palavras. E eu, que durante tantos anos fui a sombra invisível, agora iluminava cada canto daquela casa com a verdade. A máscara havia caído. E não havia como voltar atrás. Depois que as palavras deixaram minha boca, o ar dentro daquela sala pareceu se partir em 1000 pedaços. Eu ainda estava de pé, sentindo o sangue pulsar em minhas veias, quando o silêncio foi finalmente quebrado pelo som trêmulo da taça do meu pai batendo contra o prato. Ele tentou falar, mas a voz não saiu. Pela primeira vez na vida, vi aquele homem que sempre se gabava de ser firme, de nunca se abalar, completamente sem chão. CEO, ele murmurou, quase como se fosse um delírio. Seus olhos me encaravam sem acreditar, e percebi que não era apenas surpresa, era medo. Medo de perceber que a filha que ele sempre rejeitou agora tinha o poder de mudar tudo. Minha mãe foi a próxima a reagir. Apertava as mãos contra o colo, nervosa, tentando recompor o semblante de controle que sempre manteve. Você está mentindo, Graciele, disse, mas sua voz falhou. Isso não pode ser verdade. A cada palavra, porém, ela se traía, sua descrença não era convicção, era desespero. Ela sabia que eu não estava brincando. Seus olhos buscavam em mim um traço de hesitação, mas não encontrou nada além de convicção.
Foi quando ela baixou a cabeça, incapaz de sustentar o peso da realidade. Eduardo, por outro lado, não aceitou tão facilmente. Seu rosto ficou vermelho, e ele se levantou de súbito, batendo a mão na mesa. Isso é impossível. Você não tem capacidade para isso, Graciele. Eu sou o orgulho desta família, não você. A raiva fazia sua voz tremer, mas o que eu enxergava por trás daquela explosão não era fúria verdadeira, era pânico. Ele não conseguia aceitar que, de repente, sua coroa de favorito tivesse se transformado em pó. Você sempre viveu de aparência, Eduardo, respondi calmamente. De festas, de mentiras, de favores. Eu vivi de esforço. E agora, a diferença entre nós finalmente ficou clara. Vi o momento exato em que a arrogância dele cedeu lugar ao vazio. Ele não tinha como me contestar. Tudo o que sustentava sua imagem desmoronava ali, diante de todos. Meu pai se levantou, caminhou até mim como se procurasse ainda algum resquício de controle sobre a situação. Você deveria ter nos contado, disse, tentando usar um tom de autoridade. Eu o encarei firme e respondi, eu não devia nada a vocês. Vocês nunca me ouviram, nunca me apoiaram, nunca acreditaram em mim. Agora, queiram ou não, terão que me enxergar. Ele desviou os olhos. Era como se tivesse perdido não apenas uma batalha, mas a própria posição que ocupava dentro daquela casa. Minha mãe chorava baixinho, o que nunca tinha acontecido antes. Não era choro de arrependimento, mas de impotência. Ela sabia que não poderia apagar os anos de desprezo, nem desfazer as palavras que usou para me ferir. E pela primeira vez, vi que a mulher que tanto me diminuiu sentia vergonha, não de mim, mas de si mesma. Eduardo, em silêncio, afastou-se da mesa. O filho orgulho havia sido despido diante dos próprios pais, e nada poderia ser mais doloroso para ele do que essa verdade. Eu sabia que a vida dele continuaria, mas seria sempre marcada pelo dia em que perdeu o pedestal que tanto sustentava. Quanto a mim, deixei a sala com a cabeça erguida. O som dos meus passos ecoava pelo corredor como um anúncio de que nada voltaria a ser como antes. Saí daquela casa sentindo o peso de anos se desfazendo das minhas costas. A sombra em que me colocaram havia se dissipado, e eu caminhava agora como quem finalmente conquistou a própria luz. Enquanto respirava o ar da noite, pensei em tudo o que havia acontecido. Não havia mais dor, não havia mais necessidade de provar nada. Eu já tinha vencido. A desonra que eles proclamavam havia se transformado em triunfo. E eu sabia, com absoluta clareza, que dali em diante minha vida seria escrita apenas por mim. A história estava completa. E, pela primeira vez, era eu quem segurava a caneta. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!